Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que Cristo, ele só pode reinar quando você vê com os teus olhos Jesus vindo sobre as nuvens do céu? Será que essa vinda tem que ser realmente física? Por quê? Olá, você está no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada do Brasil. Se você ainda não é inscrito do canal, é só você clicar no botão inscreva-se, ative no sininho de todas as notificações para que você fique atenta a todas as nossas atualizações, vídeo novo com maior frequência ao longo da semana e em especial as nossas lives que fazemos aqui todos os domingos às 21 horas, o programa Escatologia Plena Live. Sem delongas, vamos à vinheta e em seguida mais um tema. Muito bem, será que realmente você tem que ver Jesus chegando nas nuvens de forma física, literal, para que ele realmente possa reinar? Mas por quê? Tem que ser dessa forma. Observe, por exemplo, esse texto aqui de João, capítulo 12, no versículo 20 ao 24, que diz o seguinte: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram então a Jesus. Jesus, então, ouvindo isso, respondeu-lhes: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Neste texto que acabamos de ler, relata algo interessante. Alguns gregos vieram à procura de Jesus, eles queriam vê-lo. Esse pedido vai mediante os discípulos e chega até Jesus, e Jesus responde dizendo o seguinte: que aqueles que o seguiam estariam com ele, pois era chegada a hora. E esse ponto precisa ser muito bem analisado. Veja, ver Jesus no sentido físico é mais importante do que estar com ele, pois foi justamente que ele tratou no momento em que aqueles gregos queriam vê-lo presencialmente. Veja que coisa interessante essa observação. Imagine aqueles que nascem em Cristo. Aqueles que nascem em Cristo, é preciso realmente vê-lo fisicamente para que se ateste que este homem, esta mulher, nasceu em Cristo? Vamos analisar outro texto interessante dentro dessa questão. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7 ao 9 e o 13, que diz o seguinte: Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vejam bem, pelo que a gente percebe aqui, nestes versos que acabamos de ler, parece que ver Cristo fisicamente na terra é no mínimo uma grande contradição. Vocês não entenderam bem o que a gente acabou de ler? Pedro disse: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tudo dentro da prerrogativa da fé, pela qual a justiça é para aqueles que creem. Mas como a igreja iria obter a promessa da salvação,
sem ver Cristo fisicamente? Será que realmente só obteria a promessa aqueles que foram justificados mediante a fé se realmente Cristo aparecesse fisicamente? Então, se Cristo tem que aparecer fisicamente, como nós podemos atestar que estamos salvos em Jesus Cristo? A nossa fé não justifica. Será mesmo que a revelação de Jesus Cristo, aguardada pela igreja do primeiro século, era uma aparição física no corpo, ou ele seria revelado em seu estado de poder e glória, corpo glorificado? Isso acontece quando ele veio nas nuvens do céu, em virtude da queda de Jerusalém. São pontos que nós temos que analisar. Seguindo o nosso exame bíblico quanto os textos que contradizem uma vinda física de Cristo no corpo físico, a terra. Vamos ler agora João capítulo 14, no versículo 1 ao 3, onde Cristo Jesus, dizendo aos seus discípulos que ele deveria ir para que o Consolador pudesse vir, ele fala algo impressionante que devemos prestar bem atenção. Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, onde eu estou, estejais vós também. Vocês prestaram bem atenção ao que acabamos de ler? O Senhor Jesus disse: onde eu estou, estejais vós também. Como Jesus poderia estar no céu e na terra ao mesmo tempo? Que coisa impressionante, não é mesmo? Como Jesus poderia prometer morada para aqueles que o seguissem na eternidade se ele estava na terra naquele momento? Ele disse: onde eu estou. Há algo contraditório nisso? Por que então Jesus teria que assumir o seu estado de glória e depois voltaria à sua forma física novamente para que pudesse manifestar essa promessa às muitas moradas que ele tinha ido preparar? Será que isso não é contraditório para você? Com certeza, para todos aqueles que acreditam numa volta física de Cristo, vai ficar complicado de explicar esses textos. Embora Cristo estivesse ali como uma figura humana, juntamente com os seus discípulos, ao mesmo tempo ele era Deus. E por isso que é mais provável que ele deveria assumir o seu estado de glória para que viesse buscar a sua igreja no seu estado original, não uma forma física, como a tradição tem ensinado, mas sim em seu estado de poder e grande glória. Isso é muito certo e bem preciso do que estamos falando, justamente pelo que está escrito no versículo 19 do mesmo capítulo. Diz o seguinte, olha só: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha que interessante, a palavra mundo, pela qual o Senhor Jesus disse que não mais o veria, no grego aqui é cosmos, o mundo ornado, universo criado, círculo da terra, não mais o veria. Se o próprio Cristo Jesus disse que o mundo, o cosmos, não mais o veria, como o povo de Deus, em sua grande maioria, insiste na rebeldia tola em dizer que Jesus vai voltar no corpo físico? É necessário que estejamos aguardando essa volta de Cristo, porque eles não entendem que essa vinda já aconteceu e foi espiritual. Será que Jesus estaria mentindo em sua palavra, ou a tradição tem se enrolado nas explicações e nas interpretações dos textos? O desejo que se anela em vê-lo face a face em um corpo físico não tem nenhuma virtude à luz das Escrituras. Que tipo de justificação poderíamos ter pela fé se temos que ver para crer? Como o crente em Jesus pode dizer que é justificado pela fé somente, se a fé no Cristo ressurreto só pode ser atestada no corpo físico de Cristo quando ele vier em sua vinda? Se fôssemos capazes de ver e tocar o corpo físico de Jesus Cristo
Isso faria de você um cristão melhor? Não são os idólatras que pensam desta forma, desta maneira? Os idólatras, eles têm fé, porém, eles precisam de imagens para que a sua fé seja mais significante. Eles se sentem mais felizes por terem uma imagem dentro de sua casa, um nicho no jardim, na varanda. Vão para as romarias, vão para os festejos, onde a sua fé só tem significado com a adoração das imagens. Isso não é fé, isso é idolatria. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Infelizmente, essa é a fé que a cristandade tem adotado em seu coração, porque é preciso ver para crer que realmente Jesus reina. Meu querido, minha querida, entenda, Jesus se tornou rei de toda a terra. O reino de Deus é espiritual e não é físico. Jesus não precisa estar no corpo físico para provar que é um rei que reina pelos séculos dos séculos. Você não acha? Nossa fé, pelo que está escrito, já nos favorece a esse entendimento. É por isso que somos justificados nisso. Não porque a gente tem que ver, mas porque a palavra de Deus nos atesta que ele reina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse algo interessante. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, no versículo 17. Na queda de Jerusalém em 70, Jesus foi coroado Rei de reis e Senhor dos senhores pelos séculos dos séculos. Está escrito, depois destas coisas, em virtude da queda de Jerusalém, diz que ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, no versículo 1 ao 6. Não seja Tomé, seja da fé. Jesus Cristo veio, reina e reinará pelos séculos dos séculos. E ele não precisa vir fisicamente para que esse reino seja real, porque já desfrutamos deste reino a partir do momento em que Jerusalém caiu em 70, em nome do Senhor Jesus. Maior detalhes sobre essa questão da sua vinda ter acontecido em 70, você encontra aqui na galeria de vídeos do nosso canal. Se você gostou, não deixe de dar o teu like, compartilhar com os teus amigos. É muito importante que também eles tenham essa informação e tirem de vez essa concepção errada de que Cristo ele tem que vir de forma física, uma vez que o reino dele é espiritual. E também não deixe de reservar um momentinho para deixar um comentário, porque é muito importante e serve de feedback para as pessoas que estarão absorvendo esse conteúdo e saber da tua parte como foi importante essa informação para a sua vida espiritual, tá certo? Obrigado pela tua participação aqui em mais um vídeo, um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!